Olá, amigos e amigas da Rede Previdência. Eu sou Natasha Bublitz e trouxe aqui algumas notícias nesta terça-feira sobre o mundo previdenciário. Eu quero responder duas perguntas que estavam no meu último vídeo que eu gravei na última quinzena e também quero comentar um pouquinho com vocês nesta terça-feira sobre o que vai mudar na aposentadoria em 2023, ainda que não tenhamos nenhuma previsão de alteração na legislação para o próximo ano. Como consequência da reforma da Previdência, nós teremos alguns ajustes nas regras de transição, com o aumento da pontuação, o aumento da idade mínima, que eu já vou trazer aí para lembrar desses requisitos que são modificados em 2023, né? Conforme previsão lá na reforma da Previdência em 2019. E também trazer um pouquinho do que está sendo debatido sobre a expectativa do próximo governo para os aposentados, o que já se especula sobre os pontos positivos nesse sentido. Vamos lá, vamos começar com a dúvida do José Roberto Matias, que no meu último vídeo perguntou: eu tenho o direito de entrar com ação, já que eu me aposentei em 2010. Como que fica a prescrição? Olha, o José Roberto ele fez uma pergunta muito pertinente. No vídeo eu estava comentando um pouquinho sobre a atualização do que vem acontecendo na revisão da vida toda. Bom, qual é o prazo para revisar um benefício de aposentadoria? Via de regra, é de 10 anos a contar do recebimento do primeiro pagamento e não da data do requerimento do benefício. Então, a primeira coisa que o José Roberto e qualquer outra pessoa deve cuidar é fazer essa diferenciação. Não é olhar o dia que consta ali na carta de concessão como data do requerimento, né? O dia que a aposentadoria foi requerida, e sim a data que passou a receber. Isso porque a gente sabe que, por vezes, o benefício foi requerido em um determinado mês e ano, mas seja administrativamente ou seja judicialmente, tende a demorar um período até que ele seja deferido e inicie o pagamento. Então, até o início do primeiro pagamento, não conta, né? Não vai estar computando esses 10 anos. É a partir do primeiro pagamento. No caso da revisão da vida toda, os 10 anos contam da data seguinte ali ao primeiro pagamento do benefício. Mas para outras revisões, a gente tem algumas exceções, como, por exemplo, revisão de reclamatória trabalhista. Né, a reclamatória trabalhista, que vem a ter uma sentença, uma decisão transitada em julgado, que aumenta o tempo de contribuição ou reconhece um vínculo, aumenta o valor das contribuições, né, ao reconhecer uma remuneração maior do que estava na carteira de trabalho, ela tende a repercutir no valor da aposentadoria. E essa revisão, esse prazo de 10 anos, ele não vai contar a partir da data do primeiro pagamento do benefício, e sim a partir dos 10 anos, conta a partir do trânsito em julgado dessa reclamatória trabalhista. E aqui um alerta: recentemente nós tivemos um julgado que estava começando a debater sobre qual era esse início dos 10 anos, se era a partir da fase de execução, se era quando concluídos os cálculos e homologados os cálculos da execução, ou do trânsito em julgado da sentença. E ficou decidido que é do trânsito em julgado da sentença. Então, ainda que o processo vá seguir na fase de execução mais alguns anos, é importante que o segurado alerte que, ao ter o trânsito em julgado, já pode revisar o seu benefício. E tem ainda algumas outras exceções com que é possível, né, que é possível exceder, né, esse tempo de 10 anos. Mas a regra geral é a partir do primeiro pagamento do benefício. Então, para aqueles que acham que podem se beneficiar da revisão da vida toda, e querem procurar um advogado para que ele faça um cálculo, para que analise se é uma revisão benéfica ou não, se vai ter uma vantagem pecuniária, ou tem alguma dúvida se o seu benefício foi concedido de forma correta, seja nos valores que foram lançados, se as atividades concomitantes foram calculadas de forma correta, se tem algum período que não foi calculado, como tempo militar, tempo rural, tempo de seminário, que vai
majorar aí o tempo de contribuição, pode ter um impacto no valor da aposentadoria. Bom, muita atenção, 10 anos é o prazo. E a regra geral, a partir do primeiro benefício, do primeiro pagamento de benefício. Outra dúvida que nós temos aqui é do senhor Jailton Biza. E ele pergunta se existe algum programa, software ou planilha que possamos fazer a simulação. E aqui ele estava se referindo também ao vídeo da revisão da vida toda. Tem vários programas que fazem essa revisão, nenhum deles é gratuito. O programa ali temos softwares do Somprev, do IEPREV Calc, também temos software do cálculo jurídico, do Prévios, temos mais softwares também, esses são alguns exemplos, mas todos eles são pagos. Todos eles fazem esses cálculos para análise da revisão da vida toda, mas é bem importante, não é só jogar no programa de cálculo, tem muita análise junto, conferência, verificar também se todos os salários estão corretos no CNIS, se está faltando informação, buscar na carteira de trabalho, se tem na carteira de trabalho, daqui a pouco buscar nos contra-cheques alguma informação que esteja faltando. Então, tem bastante coisa para tomar cuidado, não é só lançar no programa de cálculo sem uma análise apurada de um especialista, sob pena de daqui a pouco encontrar falso resultado de que há uma vantagem financeira, buscar o benefício judicialmente e ter um decréscimo na aposentadoria. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aproveitando essa pergunta aí do software, que a gente recebe com bastante frequência também, é quanto ao software que tem no meu INSS. Se pode confiar plenamente naquele simulador de tempo de contribuição no meu INSS. E aqui o alerta é sempre não. Por quê? Porque pode ter algum período da carteira de trabalho que não está lá no sistema do meu INSS. Tem alguns períodos de trabalho que, via de regra, não estão, por exemplo, tempo especial, tempo rural, tempo como militar. Todo esse período tem que ser informado, ele não está no sistema. Além do que pode ter alguma divergência ali entre o que está, alguma guia como contribuinte individual que tenha sido recolhida, eventualmente não está no sistema. Então, não é possível confiar plenamente no sistema do simulador do meu INSS. É necessário tomar uma série de cuidados para apurar realmente o tempo de contribuição e aí sim verificar qual a espécie de aposentadoria e quando irá implementar os requisitos. E eu falei que ia trazer ainda aqui, já estamos bem quase nos 10 minutos, né, da Previdência em 10 minutos, mas eu quero trazer um pouquinho do que se espera para os aposentados em 2023. Bom, o que a gente espera é o reajuste do salário mínimo, a princípio estava no plano de governo do nosso próximo presidente, então há uma expectativa que aumentando o salário mínimo vai impactar no valor das aposentadorias e também se espera aí que através de decreto com isso vá ser decidido até o final do ano, no finalzinho do ano ou no início do ano que vem. Então vamos ficar acompanhando, mas o que temos aí de concreto dentro do que foi apresentado nas propostas de governo e o que está sendo ventilado até o momento é esse aumento no salário mínimo. Até então, nós tínhamos uma expectativa de aumentar o salário mínimo de 1.212 para 1.302, que era o que estava no orçamento enviado pelo atual governo. Então, essa expectativa que a gente tem de valores pode ser que seja um pouco mais ou seja mantido esse valor que estava na proposta de orçamento enviada pelo atual governo. Então, vamos acompanhar de perto aqui na Rede Previdência, a gente sempre está mantendo vocês atualizados. E o que muda, né, para as aposentadorias em 2023? Aqui, só destacando que não são regras novas, são as regras de transição que foram, né, trazidas na reforma da Previdência em novembro de 2019. Essas regras, então, na aposentadoria por pontos, que é uma das regras de transição da aposentadoria por tempo, ou seja, além de exigir o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem, a partir de 2023 vai ser exigido
que a soma da idade do tempo de contribuição resulte em 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, aumentando em 1 ponto do que estava sendo exigido em 2022. Ainda, na regra de transição da idade progressiva, nós teremos um aumento, onde será necessário a idade mínima de 58 anos de idade para a mulher, enquanto para os homens será necessário 63 anos de idade. Isso nós estamos falando da regra de transição da idade progressiva. Aqui, além dessa idade mínima, precisa do tempo de contribuição, de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem, são critérios cumulativos. E o que vai aumentar é a idade mínima. O tempo de contribuição mínimo permanece o que era exigido antes da reforma de 30 a 35. Então, essas serão algumas alterações que teremos em 2023. Essas são as notícias desta terça-feira. Comente, interaja, mande suas dúvidas aqui, que a gente seleciona, responde nos próximos vídeos, traz os assuntos que estão gerando dúvidas entre vocês que nos acompanham, sejam segurados, sejam advogados, sejam estagiários, que acompanham aqui a Previdência hoje em 10 minutos. Tragam aí as suas dúvidas e temas de pertinência, que nós traremos para vocês com maior alegria as atualizações. Então, uma boa terça-feira para todos e siga aqui, acompanhe o canal, né? Sabemos que de segunda a sexta aqui estaremos atualizadíssimos sobre direito previdenciário.